Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje voltamos com a série Monstros de D&D. E o monstro vencedor, Cello, escolhido pelos nossos apoiadores, foi o Yugoloth. Exato, eles tiveram 62% dos votos e hoje não tem rebaixamento, porque os Ankegs e os Trogloditas empataram com 19%, então ficou todo mundo aí na série A por enquanto. Por enquanto. Muito bem, Lina, então vamos falar dos Yugoloth, que são mais um grupo de criaturas do que um único tipo, né? São criaturas com variadas formas e aparências. Alguns são insectoides com vários braços e garras, outros parecem uma mistura de homem com um chacal, enfim, tem para tudo quanto é tipo de gosto. Exatamente, Cello. E os Yugoloths são malignos, obviamente são ínferos, né? E neutros, né? Isso significa que eles não são nem tão caóticos que nem os demônios e nem tão organizados, disciplinados quanto os diabos, né? E onde que vivem os Yugoloths? Eles habitam os planos inferiores, né? Em Aqueronte, Hades, Gehenna e também em Cárcere. Mas eles podem ser conjurados para lutar em qualquer lugar do multiverso. E por falar nisso, eles são conhecidos por serem mercenários, né? E não terem qualquer causa ou ideologia, eles só trabalham em função própria. Lealdade, né? Não é um negócio deles. Lealdade não é um negócio deles. Eles podem, inclusive, mudar de contrato no meio de uma batalha, né? Eles sempre deixam abertos ali a cláusula de que eles podem renegociar se alguém pagar mais. Então, quem pagar mais leva o Yugoloth, né? Então, eles são, assim, bem ardilosos e egoístas. Bom, mas antes da gente começar a falar efetivamente sobre esses ínferos incríveis, a gente vai falar um pouquinho da origem deles em Dungeons & Dragons, né? Então, eles foram criados pelo Gary Gygax, né? Que é o co-criador de Dungeons & Dragons. Exatamente. E eles apareceram pela primeira vez em uma aventura chamada Vault of the Draw em 1978, né? E depois a gente ficou sabendo mais sobre eles no Fim de Fólio, lançado em 1981, que foi uma compilação ali de monstros. E quando eles apareceram, tinham só dois tipos de Yugoloth, o Mesodaimon e o Nicadaimon. E depois, com o passar das edições, foram aparecendo novos membros aí da família dos Yugoloths. Mas da onde vem esse sufixo daimon, Lina? Exato, porque na realidade, quando eles apareceram lá no início de D&D, eles não tinham o nome de Yugoloth, mas sim de Daimon, né? Ou Daimon, né? Não sei como é que você pronuncia isso, mas vem desse nome da mitologia grega. Bom, os Daimons foram a origem da palavra demônio, Cello, aqui no Ocidente, né? Sim. Mas diferente da forma como a gente enxerga hoje, né? Lá no início, eles eram como se fossem semideuses, que podiam ser tanto bondosos quanto malignos, né? Da mesma forma que a gente tem aí os gênios no Oriente. Muito bem, só que nos anos 80, e isso puxou até os anos 90, rolou nos Estados Unidos, mas atingiu o mundo inteiro isso, mas rolou principalmente nos Estados Unidos, um pânico moral midiático chamado de pânico satânico. Inclusive, a gente fez um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Exatamente, a gente detalhou todas as consequências aí do pânico satânico, desse evento aí, tanto no RPG quanto na cultura pop, né? E as empresas foram pressionadas a mudarem nomes e coisas relacionadas a assuntos mais para adultos, em produtos infantis, né? E o Dungeons & Dragons foi obrigado, então, né, a TSR, a editora... Se sentiu, né, na obrigação, até para conseguir sobreviver nesse mercado que estava ali tão hostil, né, a esses nomes usados como demônios, diabos e tudo mais. Eles tiveram que mudar, então, esses nomes. Então, os demônios foram rebatizados e passaram a se chamar de Tanari. E os diabos também deixaram esse nome para trás e aí passaram a ser chamados de Batezu. Exatamente. E os daimons, ou daimons,
também tiveram o nome alterado e passaram a se chamar Yugolofs. Isso aí. Passando alguns anos depois, a TSR faliu, foi comprada pela Wizards of the Coast, isso já nos anos 90, né? Prometeram que iam lançar a terceira edição, uma nova edição, na virada do milênio. Na virada do milênio. É. Oh, meu Deus do céu, aí que foi o negócio. E aí eles decidiram restaurar os nomes originais. Então, os Tanar'ri voltariam a ser chamados de demônios. Os Batezu de diabos. Só que, na hora de voltar o nome do Yugoloth, eles gostaram mais do nome Yugoloth mesmo. Então, ficou Yugoloth. Eles não restauraram para o nome Daimon como era antigamente. Exato. Muito bem, Cello. Agora que a gente já falou da origem editorial, vamos falar um pouquinho da origem dos Yugoloths no multiverso de Dungeons and Dragons, né? Importante, estamos pegando o lore da quinta edição de D&D só, tá? Exato. Tem muita coisa dita sobre Yugoloths antes que vão contradizer tudo que a gente vai falar agora, então não se apeguem às edições anteriores, vamos falar a partir da quinta edição, com algumas dicas de coisas que vieram do passado, né? Exato, com alguns pitacos ali do porquê de algumas coisas, né? Isso. Exatamente. Bom, então começando a falar que eles são originários de Gehenna, né? Então o que acontece? Que é um dos planos inferiores de D&D, inclusive a gente tem aqui no canal, né, playlist série de vídeos sobre planos de D&D. Exatamente. Gehenna é um desses planos e ele é como se fosse um lugar árido, cheio de vulcões, uma infinidade árida, horrível, um tormento eterno, para onde algumas almas que foram muito más vão parar depois que morrem. E os Yugoloths são fruto, né, de uma encomenda, de Asmodeus. Asmodeus, para quem não se lembra, é o arquidiabo, o chefão de todos os diabos lá nos nove infernos. Exatamente, Cello. E Asmodeus quer muito ganhar, né, a Blood War, né, a guerra de sangue, que é a guerra entre demônios e diabos, certo? É uma guerra cósmica que está há milênios acontecendo nos planos inferiores. E acontece até hoje. E está rolando até hoje, diabos versus demônios, inimigos mortais. Exatamente. Bom, agora eu tenho que dar um aspa só para vocês entenderem o porquê do raciocínio do Asmodeus, tá? Qualquer ínfero que for morto no seu plano de origem, ele não volta. Ele é destruído. Ele é destruído. Seja um demônio ou um diabo, se for destruído no seu plano de origem, ou nos nove infernos ou no abismo, eles não voltam mais. Por exemplo, então, se um demônio for conjurado no planeta, no plano material, e os heróis forem lá e destroem esse demônio, ele não é destruído. Não, ele volta. Ele volta pro abismo, por exemplo, né? Se um demônio lutar nos nove infernos e for destruído por um diabo, ele também volta pro abismo, que o plano dele de origem é lá, tá? Isso. Então, agora, se ele morrer no abismo, ele não volta mais. Não volta mais. Tá? Isso. Então, mesma coisa com exemplo. diabos, mesma coisa com os Yugoloths. Então, Asmodeus pensou, existe muita batalha nossa, mesmo nos nossos planos. Dentro de casa. Dentro de casa, eu não quero ter diminuição do meu exército. Então, ele foi e encomendou das megeras da noite, Night Hags. né? Ou antigamente eram bruxas. Bruxas da noite. Bruxas da noite era mais legal, né? Ele encomendou das bruxas da noite que criassem, né, um exército para ele num plano que não fosse o dele. E indicou que elas criassem em Gehenna. E aí essa confraria de bruxas da noite começaram a criar ali com aquela energia negativa de Gehenna os Yugoloths. Exato. E eles usaram as energias para moldar essas criaturas e cada uma delas recebeu um nome. E mais uma dessas verdades universais aí sobre ínferos, saber o nome de um diabo ou de um demônio, saber seu nome verdadeiro, aliás, é o caminho para você controlá-lo. Então, as megeras da noite, elas anotaram, né? Criaram os nomes e anotaram todos os nomes de todos os Yugoloths. Para quê? Para que eles nunca pudessem se rebelar contra eles, né? Contra elas, nem contra Asmodeus, que é o patrão que encomendou, né? A turma. Elas anotaram esses nomes em 4 tomos, conhecidos como livros de registro. E então, quem tem ali aqueles tomos, né, na mão, tem o poder, porque tem toda a lista ali de nome, né, de todos os Yugoloths. E elas se empolgaram um pouquinho.
E nessa empolgação, elas sabiam o nome de alguns outros demônios e diabos. Quer saber? Vamos escrever também. E resolveram anotar também nesses 4 tomos. Então, esses tomos, eles além de ter todos os nomes dos Yugoloths, eles também têm alguns diabos e demônios ali. Incluindo, dizem as lendas, alguns arquidiabos. Tem os nomes verdadeiros anotados ali e alguns Lorde Demônios. Então, quem souber o nome verdadeiro de um bichão desse e controlar ele, vai ter um poder absurdo. Todo o plano parecia muito perfeito, só que a confraria das bruxas da noite teve um probleminha, Tchelo. Elas começaram a brigar entre si. Isso. Teve um desentendimento ali interno na administração, certo? Certo. E elas simplesmente tiveram uma batalha épica, uma briga Caíram na porrada e os tomos simplesmente sumiram. Sumiram. Os 4 livros de registro desapareceram ou foram roubados. Não se sabe o destino. Não sabemos o que aconteceu. Só que de tempos em tempos eles aparecem, né? Eles estão flutuando no multiverso aí. Podem aparecer no seu jogo aí, no seu mundo de aventura aí. Pode ser que apareça um dos 4 volumes. É um item muito perigoso, porque tem ali o nome dessas criaturas que pode formar um exército inteiro, né? Quem tiver um desses tomos pode conjurar e controlar vários Yugoloths e quem sabe um ou outro demônio poderoso aí, ou diabo poderoso. Exatamente. Mas enfim, a consequência imediata do sumiço dos livros foi a independência dos Yugoloths. Que agora ninguém sabia o nome deles, o nome verdadeiro deles ficou perdido, então eles puderam anunciar que agora eles não trabalham para mais ninguém, fora eles mesmos. Bom, muito bem, agora eles estão livres, leves e soltos mercenários do multiverso, né, para ganhar o seu dinheiro e aprontar muitas, né? Isso. Só que tem um porém aí, Tchelo, que a gente ainda não comentou com o pessoal, que é um Yugoloth em específico, que ninguém sabe o nome dele verdadeiro e dizem que o nome dele não está nos livros de registro. Nunca foi registrado. Não se sabe como, que é o que a gente chama de General de Gehenna. O General de Gehenna nunca foi controlado por ninguém, porque desde que nasceu não foi registrado. Ele é uma lenda, então, entre os Yugoloths, né? É aquele que nunca serviu a ninguém. Exatamente. Manja? E ele vive ali, né, em Gehenna, só que ninguém consegue achar ele. Ele consegue deixar com que alguém encontre ele se ele desejar, tá? Algum Yugoloth. E os Yugoloths meio que desejam servir ele, né? Já que ele nunca foi controlado e ele é super poderoso. E dizem que o Yugoloth que servir ao lado dele vai ganhar muito prestígio e poder, então tem essa lenda entre os Yugoloths e de tempos em tempos alguns deles vão até Gehenna procurar aí pelo general, né? Exatamente. E a gente não sabe muito bem quais são os objetivos desse general, né? A gente sabe que ele se protege bastante e que ninguém consegue encontrar com ele, né? Em edições passadas diziam que ele morava numa cidade ambulante. Uma cidade com perninhas, assim, que andava pelos desertos áridos ali de Gehenna, né? E também dizem que talvez um dos objetivos do general de Gehenna seja manter a chama da guerra do sangue acesa. Ele luta às vezes de um lado, às vezes de outro, só para que a guerra nunca tenha um vencedor definitivo. Por que ele quer fazer isso? Não sabemos, mas parece ser o objetivo do general. Isso é muito interessante, porque eles são chave na guerra do sangue, né? Sim. Porque quando contratados, eles podem desbalancear, já que eles não morrem ali nos planos, nem no abismo, nem nos 9 infernos. Eles voltam lá para Gehenna. Existe até uma história muito interessante que está no Mordenkainen's Tome of Foes, que dizem que as tropas de diabos e as tropas dos demônios, sempre quando estão marchando para a batalha, levam com eles, além dos mercenários Yugoloths, né, que eles contrataram, eles levam um baú de guerra, que é um baú cheio de tesouros, com a intenção de contratar os Yugoloths do exército inimigo, né, fazer aquele suborno no meio da batalha e conseguir reverter, né, os números, né, ganhar mais soldados instantaneamente, né? Dá para montar diversas estratégias, já que você pode colocar armadilha dentro desses baús, pode não ser um tesouro. Né? Dá para você fazer um baú falso para atrair os inimigos, você pode tentar destruir o baú do inimigo para ele ficar sem grana para pagar os Yugoloths dele, e aí você faz uma contraproposta melhor. Tem várias formas de usar isso. Aliás, o que me leva à questão do que você paga para um Yugoloth. É ouro? É alma? O que é? Né? É meio que um conjunto de todas essas coisas.
eles não são como os diabos que aceitam sempre tudo em almas, né? Eles até aceitam a troca por almas ou pelas moedas que simbolizam almas, como tem nos planos inferiores, mas eles também aceitam itens mágicos, favores, informações. Eles aceitam até dinheiro mesmo, ouro, porque quem sabe eles não querem abrir um pequeno negócio no plano material, querem fazer uma fortaleza para eles, né, em algum lugar, disfarçados ali. Para isso eles vão precisar de ouro também, né, para influenciar no plano material. Então eles aceitam ouro também, tesouros, gemas, enfim, eles aceitam qualquer coisa que para eles vale alguma coisa. Só que tem um porém, Cello. É muito difícil você fazer uma oferta para um Yugoloth para que ele lute em Gehenna. Porque se ele morrer lá, ele não volta mais, a vida dele acaba. Então, é assim, tem que valer muito, mas muito a pena mesmo. Tem que ser astronômico o valor. Para eles aceitarem qualquer tipo de luta no plano de origem deles. Bom, os Yugoloths, como a gente já mencionou, são bem diferentes entre eles, né? Mas têm características em comum. Por eles serem partes ali de Gehenna, surgindo da energia desse plano que é maligno e neutro, quase absolutamente todos eles são malignos e neutros, né? Mas existe a chance de um Yugoloth ficar distante dos planos inferiores por tempo suficiente a ponto dele adquirir um novo alinhamento ou substituir o alinhamento dele, né? A gente sabe que já aconteceu pelo menos uma vez, porque na Cidade das Portas, em Sigil, tem uma lojinha lá. Cidade das Portas, para quem não conhece, é tipo um vórtice que conecta todos os planos. É uma cidade fantástica. E nessa cidade tem uma lojinha conhecido como o Ínfero Amigável, The Friendly Fiend, tá? E lá dentro dessa loja tem um Arcanoloth, que é um tipo de Yugoloth poderosíssimo, que trata todo mundo super bem, cara. Ele é super simpático. Akin. Esse personagem é muito legal, porque ele... É bonitinho o nome. E ele quebra essas expectativas, né? Você vai num lugar, tem um ínfero lá, uma criatura dos planos inferiores, e ele te serve rosquinhas, chazinho, dá aquele sorrisinho de canto de boca. Se ele é bondoso mesmo, ou ele tá só fingindo... Ninguém sabe. Fica a cargo do mestre. Mas que ele é diferente em comportamento de demônios e diabos, com certeza. Muito bem, Cello. Então a gente já falou um pouquinho dos Yugoloths, da origem deles, das coisas que eles têm em comum. Então vamos começar a falar agora de cada um dos 10 tipos de Yugoloths que existem no multiverso de Dungeons and Dragons, né? Sendo que 4 deles são apresentados no Livro dos Monstros e outros 6 no Mordenkainen's Tome of Foes. E a gente deixou eles no ranking de mais fraquinhos até os mais fortes. Tá bom. Começando pelo mais fraquinho, que nem é tão fraquinho assim. Ele é nível de desafio 3. São os Merenloths. Os Merenloths são o famoso barqueiro. Sabe o barqueiro da pós-vida? O Caronte? Do Stygia, do Rio Stygia, exato. Eles conhecem sobrenaturalmente todos os caminhos do Rio Stygia, que é um rio, para quem não sabe, um rio mitológico que passa por todos os planos inferiores e todas as camadas de cada um desses planos. E é um rio perigosíssimo, além de ter criaturas terríveis. Qualquer pessoa que caia nas águas do Rio Stygia perde todas as suas memórias, apaga sua mente, basicamente. Então, não é um rio legal de se cair, tá? E os Merenloths, então, eles conseguem, aceitando, né, grana adiantada, te levar para qualquer lugar aí dos planos inferiores que você queira ir. Tranquilo, gente. Isso. E ele, bom, é uma criatura de nível desafio 3, como eu falei, de tamanho médio, que tem a aparência de um cadáver, né? Ele, tipo, parece um bicho meio esquelético, assim, com aquele manto legal, com aquele remo, né? Parece a morte. Parece a morte, só que em vez de uma foice é um remo, né? E ele também tem habilidades, poderes mágicos de controle dos ventos, das águas e do clima, né, que ajuda ele a navegar o barco. Mas também ajuda ele a se defender. Caso alguém queira pular no barco, né, entrar no barco sem pagar, ele pode expulsar a pessoa com rajadas de vento potentes que jogam a pessoa dentro do Rio Stygia. Ou ele também tem um olhar que causa medo. Obriga a pessoa a fugir dele. Então ele tem como se defender, ele não é completamente indefeso. Mas matar um desses quer dizer que você vai ficar descontrolado no Rio Stygia também, né? E você não quer isso. E aí você não quer isso também. Então ele nem precisa se defender tanto, porque o rio faz o trabalho por ele. Bom, e o próximo tipo de Yugoloth são os Mesoloths.
Thiago. Os Mesolotes são, na realidade, a maior parte da população dos Yugoloths, né? Que tem aquela característica de insectoide, com 4 bracinhos, assim, que a gente vê de tamanho médio, né? E com o corpo cheio daquelas placas, né? Como se fossem insetos mesmo, com aquelas placas de quitina, né? Qual que é a deles? Eles são meio que os soldados rasos ali dos Yugoloths, né? Eles têm nível de desafio 5, né? É potente. Eles têm lá os seus ataques com as suas garras e tudo mais. E com o tridente, né? Só que eles usam um tridente geralmente em 2 mãos, né? Dá pra contratar um batalhão deles aí pro seu exército. E também tem uma questão. Quando eles forem ameaçados, né? Cercados. Assim, cercados, eles soltam ali tipo uma fumaça tóxica, né? Que é capaz de sufocar e matar um grupo de pessoas em volta dele. E outro tipo de Yugoloth, também meio insectoide assim, é o Dergoloth, que ele é um pouco maior, né, do que o Mesoloth e tem mais braços, tá? E mais garras afiadas, tá? E ele tem um formato meio de barril, meio de peão, assim, sabe? E ele sai girando com aqueles braços, cortando e mutilando todo mundo que está em volta, tá? Ele é um bicho mais burro, assim, ele é contratado mais para funções simples, tipo quebrar a linha dos inimigos ou reprimir uma revolta, uma revolução, alguma coisa assim, porque a violência dele é tão gráfica, tão absurda, que ele desmoraliza as tropas inimigas. Pior é que ele faz isso rindo. Enquanto ele devasta as tropas inimigas, ele tá rachando o bico de rir, enquanto os outros gritam de dor. Então é mais intimidador ainda, entendeu? Mas, como eu já disse, ele é burro. Então ele não aceita comandos muito complexos, tá? Você vai falar assim, ó, ali mata tudo. Aí ele entende, ele vai lá e vai matar tudo. Mas se você falar, vai ali, resgata aquela pessoa, traga ela pra mim, ele talvez não traga a cabeça da pessoa. Foi isso que você queria? Entendeu? Ele não sabe interpretar regras, informações complexas. Então tem que tomar cuidado com os comandos que você dá para um desses, tá? Bom, e os próximos Yugoloths são os Canoloths, Thiago. O cão de guarda dos Yugoloths, tá? Eles são ali quadrúpedes, né? Tem uma bocarra ali no lugar da boca rosto deles, do rosto deles, com uma língua super pegajosa. Bom, eles são nível de desafio 8. Então eles já são bem perigosos. Mais poderosos, né? Poderosos. E eles são utilizados para quê? Para guardar tesouro, né? Então eles guardam ali os tesouros e costumam fazer só aquilo que foi pedido a eles, tá? Ele tem algumas outras características interessantes. Sim. Tá? Como ele é ali meio que um guardião, né? Ele tem a habilidade de ver o invisível. Isso que ele nem tem olhos e mesmo assim ele vê o invisível. Exatamente. E além de ver o invisível, ele tem um campo, meio que uma aura mágica que faz com que ninguém ali próximo dele consiga se teletransportar. Ele segura a galera por perto. Isso é muito bom. Se você tem um banco, por exemplo, e você tem medo daqueles aventureiros que vêm, pegam suas coisas e teleportam para longe, contrate um desse para ele fazer a segurança ali dos seus cofres, do seu banco, que aí não vai ter como, né, o mago do grupo fazer isso. A pessoa vai ter que sair andando e talvez tenha que lutar com outros tipos ali de Yugoloths na região. Fica a dica aí para os mestres, né? Se tiver um grande roubo que o grupo está arquitetando, coloca um bicho desse que, se o plano deles for teleportar, eles vão ter uma surpresa desagradável. Bom, e o próximo monstro que a gente vai falar aqui, né, dos Yugoloths, é o Hydroloth, que tem nível de desafio 9, e ele é um bicho meio anfíbio, né? Ele tem características meio de sapo, assim, e eles podem ser encontrados nadando tranquilamente pelo rio Estige. Sim, de boa, na lagoa, de boa, lá, do rio Estige, cuspindo a aguinha pra cima, nadando de costas, porque aquele efeito que faz a pessoa perder a mente, né, se cair lá, os Hydroloths são imunes a isso, tá? Eles podem ficar de boa lá. Só que, além deles serem imunes, eles absorveram esse poder e podem usar contra os outros, tá? Então, eles são tipo Inception. Poço de conhecimento, é isso? Eles roubam conhecimento dos outros. Eles roubam memórias, informações e tal, e guardam para eles. E aí, eles vendem essas informações para quem pagar mais caro. Então, eles são como se fossem usados para espionagem industrial. Se você quer saber o segredo de um lord rival, você quer saber o segredo dele, contrata um Hydroloth, manda para pro palácio do inimigo, ele vai roubar essa informação da cabeça da pessoa e eles também podem apagar a sua mente. Se você for vítima da magia de apagar a mente deles, eles fazem você esquecer suas magias,
você não sabe mais soltar, faz você esquecer suas proficiências, faz você ficar com carisma e inteligência 5, você esquece tudo, você vira quase um bebê, entendeu? Apesar de que bebê tem carisma 18, eu acho. Bom, e além de servirem como esses espiões, né, que roubam essas informações, os hidrolofts também podem ser usados se você tem que enfrentar um inimigo subaquático, por exemplo. Você quer enfrentar um reino de tritões ali, você vai mandar vários desses porque eles são excelentes em combate embaixo d'água. Ou se você for invadir uma cidade costeira, ou se você quiser afundar um navio inimigo, você pode mandar essas tropas que eles são a marinha dos Yugolofts. E os próximos Yugolofts são os Nikalofts. Que são criaturas muito poderosas, nível de desafio 9. Eles são um tamanho grande. E eles parecem meio que gárgulas, só que com a pele verde, com asas de morcego e um machadão na mão. Então, assim, além da porrada que eles dão, né, eles são contratados geralmente como tropa de elite aérea, tá? De dano aéreo. E, Cello, eles têm alguns poderes muito interessantes. Primeiro deles, eles fazem teleporte. Teletransporta pra cima e pra baixo. Então, bateu, teleportou. Entre então, um golpe e outro ainda. Entre um golpe e outro, então eles são muito... Infernal. Muito poderosos. Outra coisa que eles têm é que eles conseguem ficar invisíveis. Então, assim, além de teletransportar, eles podem ficar invisíveis, o que vai deixar ali seus inimigos perdidos. Confusos, além do mais, eles voam e tudo mais, Nossa, então fica muito difícil você saber a localização deles, né? E também, para confundir ainda mais um inimigo, né, de conseguir atacar ele, acertar ele, eles têm Mirror Image, né? Ou aquelas imagens ilusórias, imagem espelhada, Acho que é reflexos o nome dessa magia em português. Isso, que você cria algumas cópias ilusórias sua, né? E aí a pessoa não sabe qual que é a verdadeira, né? Caraca, esse bicho dá pra dar um TPK num grupo tranquilamente. E eles são pouco diferentes, assim, dos outros Yugolofts, eles são mais leais, tá? Então, dentre todos os Yugolofts, se ele gostar de um mestre e tal, vai mudar de mestre só se valer muito a pena. Vai honrar, com mais chance de honrar o contrato. Exato. Bom, e os próximos são os Yagnalofts, tá? Eles são criaturas grandes também. Eles têm aquela orelha que parece uma asinha de morcego, sabe? Meu perna meio de bode, assim, pele escamosa. E eles têm uma característica engraçada. Sabe o Rick e Morty, que tem um super braço? Eles também têm um braço normal, humano, e o outro que é um super braço, que é um braço gigantesco, tá? E eles normalmente escondem esse super braço atrás de uma capa. Eles colocam uma capa e deixam só o braço humano, assim, na frente. Grande, né? Porque eles são grandes. Eles já são grandes, mas o braço de proporções normais, assim, na frente, né? E eles são os advogados e vendedores aí dos Yugolofts. Eles que fecham os contratos, eles que vão atrás, negociam, são super bons negociadores e eles que escrevem os contratos para quem quiser contratar Yugolofts para diversas funções. É provavelmente com um desses que você vai falar, tá? Só que fique de olho nas palavras miudinhas, porque eles sempre colocam umas brechas aí nesse contrato para se beneficiarem, tá? Então tem que ficar de olho nisso aí também. Além de serem esses negociadores, eles também comandam os Yugolofts abaixo dele, entendeu? Então se ele fechou, por exemplo, um rei aqui precisa de um ataque aéreo, ele vai e contrata uns Nikalofts lá e coloca no contrato e ele comanda essas tropas depois em combate. Então ele tem que ser bom de combate também, e ele é. Ele é nível 11 de desafio, né? Nível de desafio 11, tem esse bração que derruba a parede, se ele quiser, mas o bracinho fraco dele também solta magias de eletricidade, raios de eletricidade, dá choque e tudo mais. E além disso, ele também tem alguns feitiços, como invisibilidade, sugestão, que dá pra fazer você assinar um contrato ruinzão, né? Sugiro que você assine, aí você vai cair no save intro e assina o contrato. E ele também se teletransporta, então é um bicho muito sacana, ardiloso e safadinho. E os próximos Yugolofts são os Arcanolofts, né? Que são conjuradores extremamente inteligentes, de nível de desafio 12, né, que tem a aparência ali de um pouquinho diferente, né, aquele rosto de chacal e um corpo humanoide, né. Os Arcanolofts conseguem mudar a sua forma ali, fingir que são outras criaturas humanoides para fazer o que eles fazem de melhor, que é
negociar, Cello. Eles são exímios negociadores de contratos Diplomatas ali. Eles é que costumam fechar, né, geralmente os maiores tratados, né, contratos de Yugolofs. E para eles conseguirem fazer esse trabalho aí deles muito bem, de informação, de negociações, de contrato, eles sempre se apresentam de uma forma impecável, seja na sua forma natural ou seja ali como uma outra criatura humanoide, sempre estão bem vestidos, Cello. São vaidosos, falam todos os idiomas, são excelentes diplomatas. E eles também são contadores entre os Yugolofs e, inclusive, em Gehenna tem uma torre, que chama Torre dos Arcanolofs, em que estão registrados todos os contratos assinados com os Yugolofs. Bom, e os próximos são os Oinolofs, criaturas horrorosas, hediondas, de nível desafio 12, tamanho médio, tem aquele chifrezinho de cabra, a pele toda cheia de bolhas, assim, nojentas, e uma unha afiada que eles passam esmalte. Mas eles são aterrorizantes, tá? E a visão deles em campo de batalha é o suficiente para fazer soldados fugirem de batalha, porque ele traz a podridão da doença com ele. Eles são feitos para aniquilar exércitos inteiros com pragas. Eles espalham pragas pelo mundo. E eles são normalmente contratados como a última tentativa. Quando o seu exército não consegue vencer o oponente, um cerco a um castelo já dura muitos anos, muito tempo, e ficou naquele impasse. Tipo, leva a peste. E você precisa da solução final, que vai destruir os dois exércitos, não vai sobrar ninguém vivo. Aí você chama um Oinolof para resolver. E às vezes eles usam as habilidades dele de arma biológica, eles usam até como terroristas. Eles podem, por exemplo, jogar uma praga terrível no reino e depois cobrar do rei para que ele remova aquela praga que ele mesmo colocou. Então ele também ganha dinheiro assim. E vamos finalmente para os últimos Yugolofs, que são os Ultrolofs, Cello. São os Yugolofs mais poderosos de nível desafio 13. Tem ali uma cabeça que parece mais com de ET, sabe? Aquela cabeça alongada, com a parte do cérebro um pouco maior, assim. Os olhos maiores, ovalados, assim. Aliás, né? eles não têm nem Brilhantes. nariz nem boca. É só um par de olhos grandes na cara. Exatamente. Né? E eles são ali, né, as criaturas que lideram os exércitos na Guerra do Sangue, né? Então eles são ali os grandes comandantes dos Yugolofs quando tem que mandar os outros fazer as coisas, quem manda são os Ultrolofs. Aliás, dizem que o próprio general de Gehenna é um Ultrolof também. Né? E eles conseguem, através desses olhos, soltarem uma espécie de luz que hipnotiza e faz a sua vítima ficar letárgica ou imobilizada ali. E além de tudo isso, eles podem servir na Guerra do Sangue, mas alguns deles também podem liderar companhias de mercenários no mundo, né, no plano material. Eles podem virar aqueles warlords ali que ficam comandando as suas tropas e escapar desse negócio de Guerra do Sangue também e viver a vida dele de regalias e luxo como um chefão do crime. Exatamente, porque o negócio deles é acumular poder e tesouro. Muito bem, então esse foi nosso vídeo aí sobre Yugolofs, mas a gente não pode encerrar sem falar dos ganchos de aventura, Lina. Nossa, e o Yugolof dá muito gancho pra manga, né? Porque dá muito gancho de aventura. E eu pensei aqui, Cello. Já vamos começar com um. Vai lá. Parece um pouco óbvio, né? Mas um personagem maligno aí que você queira colocar na sua campanha encontrou um livros de registro. Um dos tomos, tá lá na mãozinha dele. O cara tá fazendo estrago, tá trazendo um monte de Yugolof aqui pro plano material e que tá atacando ali um determinado vilarejo, né? E aí o seu grupo de aventureiros tem que, né, lutar contra esses Yugolofs e tentar parar essa enxurrada aí de Yugolofs que tá aparecendo na região. O livro, se eles conseguirem roubar o livro, aí consegue chamar os outros. Só que é o seguinte, cuidado com esse plano. Porque se você estiver com o livro, fique esperto, porque os Yugolofs não gostam de ser dominados, né? E assim, eles vão tentar fazer tudo que você mandar eles fazerem, eles vão fazer distorcer, de mau gosto, porque você não tá pagando eles como mercenários, você tá dominando eles, é diferente. É diferente, eles não curtem não. Então, eles vão fazer de mau gosto, 2, eles vão tentar interpretar o máximo de errado possível que você mandou ele fazer pra dar errado o seu plano. Eu tenho também aqui um gancho de aventura que é também uma teoria minha, tá? Eu acredito
que o general de Guerrena não pode ficar nesse mistério todo, não. Eu vou escancarar o mistério do general de Guerrena aqui. O Cello acha que o general de Guerrena é outra pessoa. Ou está sob comando de outra pessoa. Por quê? A Guerra do Sangue é a fronteira entre o multiverso e a barbárie total, que são os demônios, né? Se não fosse essa Guerra do Sangue, os demônios já tinham tomado o multiverso todo, certo? Só que se os diabos também derrotarem os demônios, eles vão ficar muito poderosos e muito influentes a ponto de controlar o mundo também. Então, a existência dessa guerra é muito importante para o equilíbrio do multiverso. E quem que vocês acham que trabalha assim em prol do equilíbrio? Quem que é? É um carequinha que tem um cavanhaquezinho. O Mordenkainen, ou Mordenkainen, né? Então eu acredito que lá quando o Asmodeus pediu os primeiros Yugoloths, uma das bruxas da noite era o Mordenkainen disfarçado. E por isso que rolou toda a briga das bruxas. Por isso que teve a treta das bruxas. Ele que plantou a treta. Ó, isso aí é conspiração do Conspiração Cello, minha, viu? tá? Não tem nada, não é nada oficial isso aqui. Isso que deixou pra depois, pros Grandes de Aventura. E ele não registrou o nome do general de Guerrena por querer. Porque só ele sabe. Só ele sabe o nome do general de Guerrena, entendeu? Que era o Yugoloth mais poderoso já. Então, ele controla o general de Guerrena para que ele mantenha constante a Guerra do Sangue, para que ela nunca termine. E aí o multiverso é sustentado por esse equilíbrio aí dessa batalha que nunca acaba. E qual que é o gancho? Não tem gancho, é só isso. Eu vou deixar isso aí no ar e os jogadores descobrem isso de algum jeito, tá bom? Muito bom, muito bom. Pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado do nosso vídeo de Yugoloth. Comentem aqui embaixo se vocês já tiveram que lutar contra algum, se vocês têm alguma história interessante, se vocês querem complementar com as histórias dos Yugoloths das edições anteriores. E é isso aí, valeu, brigadão. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. E aquele agradecimento especial a todos os dragões, especialmente aos dragões de platina, Antônio Henrique, Bruno Marroque, Cláudio Toledo, Erasmo Júnior, Flávio Júnior Silva, Henriquim, João das Neves, Paulo Cota, Renato Pascon, Stefferson Igo e Ian Siqueira. Valeu, pessoal!